existiu. O Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão. Inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola. Eles se relacionavam com os Quechua, com os Aymara, com os povos andinos, com o império do Taiwan-Tsuyu, que tinha em toda essa espinha que é os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzindo outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô. Sociedade, que é a sociedade portuguesa, de comerciantes que estão nesses navios, da monarquia portuguesa, interessada já na conquista, na dominação, de impor o seu ponto de vista. Lévi-Strauss mostrou isso muito bem nos estudos dele, essa grande diferença de mentalidade entre os europeus e os povos americanos, os indígenas americanos. Ao contrário dos europeus, os indígenas muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né, como parte sempre integrante da sua visão de mundo. Enquanto os europeus não, eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo, eles projetam sobre o outro o que eles querem ou o que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão, o infiel. Só é possível decolonizar porque existe uma colonização. Nós fomos colônia, né? Mas o fato de termos sido colônia não faz com que nossa forma de pensar, viver, sentir e existir tenha deixado de ser colônia junto com a independência do Brasil. Por isso que a gente tem que fazer a construção de um pensamento decolonial. O que é o pensamento colonial? Surge na Europa a partir do século XV como uma forma de construir o pensamento que coloca a Europa como centro do mundo. Ou seja, dentro de uma escala de referências, dentro de uma hierarquia de valores, a Europa está no topo. E todas as outras formas de pensar, de sentir, de existir, de produzir arte, são inferiores à da Europa. O que transforma o mundo todo em uma busca constante de se aproximar daquilo que a Europa já conquistou. Então, já que terminar de ser colônia, deixar de ser colônia, não nos faz necessariamente decoloniais, é necessário que a gente tente, que a gente faça um esforço de pensar outras maneiras de existir no mundo, de pensar o mundo, de sentir o mundo, que não necessariamente é europeia. Porque, afinal, a gente não é a Europa, né? A gente está aqui no Brasil. E a gente tem que dar espaço para que nossa própria forma de pensar, de sentir, de conhecer exista. Não somente ela, a dos povos ameríndios, que sempre estiveram por aqui, dos africanos e da diáspora africana, que agora é parte do Brasil, ou dos chineses, dos indianos. Todas colônias que foram submetidas a essa lógica de pensamento que coloca a Europa como centro, como referência, como o topo da escala de valores. Então, pensamento decolonial é um pensamento que coloca a Europa numa horizontalidade com outras formas de pensar, de sentir, de viver, de conhecer. Ou seja, dá espaço para outras formas existirem. Desde os homens caçadores das primeiras eras, eram eles quem podiam oficialmente trabalhar, estudar, votar e filosofar. Por muito tempo, a vida pública e intelectual foi quase exclusivamente do homem. Ainda que as mulheres exercessem sua intelectualidade, raramente iam para as capas dos livros, e tantas foram descreditadas e desacreditadas. Assim, a história do mundo vem sendo contada de forma parcial. A
as intelectuais de hoje buscam resgatar do apagamento suas antecessoras para, junto a elas, criar um mundo onde a segregação por gênero, cor, lugar de origem, classe social, não determine mais quem deve ou não participar e contar a história do mundo. Filosofia, substantivo feminino. Tema desta série do Café Filosófico. Vivemos um país que foi colônia de Portugal. E mesmo com a independência territorial e política de hoje, quanto do nosso pensamento ainda reflete a cultura europeia? O quanto a nossa maneira de organizar o mundo continua seguindo os valores de nossos colonizadores? E como a parte não colonizada das culturas sul-americana, indígena e africana podem contribuir com o debate atual sobre as questões do racismo, do feminismo, das orientações sexuais? É essa multiplicidade de olhares sobre o mundo que as correntes do pensamento decolonial buscam resgatar.